Paz de Cristo a todos. Permitam-me alguns apontamentos acerca da liturgia do quarto domingo do tempo do Advento, ano C. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, do versículo 39 ao 45. E nos coloca, então, às portas já da celebração da encarnação do nosso Jesus Cristo, seu nascimento, sua aceitação na história, e também refletindo esta aceitação pessoal do Senhor por cada um que se converte ao plano de Deus. O texto, então, coloca no versículo 39 que naqueles dias, ou seja, nesse tempo fecundo, Maria, ela se levanta, Maria é amada, né? E esta ideia dela se levantar reflete uma prontidão. E o texto vai dizer que ela se levanta e vai às pressas. Então, às pressas revela também a ideia, né, de uma disposição interior, mais do que agilidade, por assim dizer, nas pernas, mas uma disposição interior às montanhas. Ela atravessa então essas montanhas. As montanhas sempre é um ambiente em que remete à experiência da transcendência. E nesse conjunto, o autor nos coloca justamente diante da realidade da manifestação da graça de Deus, uma ideia da disposição do próprio Senhor que ela porta. Então Deus quer agir com essa disposição, Deus quer agir com essa rapidez nos acontecimentos, como que é uma concretização muito rápida do plano de Deus. E ela vai então a uma cidade de Judá recorda o povo de Deus. O texto então diz que ela entra na casa de Zacarias, como quem chega, como quem cumpre um propósito. Ela se propõe, né, e entra para dizer justamente isto. Cumpre o propósito, entra na casa de Zacarias, o nome Zacarias, né, para dizer, né, Deus se lembrou, né, e sauda Isabel, como o nome Isabel, né, Deus prometeu, né, então Deus se lembra e cumpre aquilo que prometeu, né, manifesta a sua graça. E ela sauda, no sentido desse saudar, como que envolve, né, a pessoa de Isabel. E aqui é interessante porque o autor ele vai dizer do que acontece, e logo em seguida Isabel confirma cada situação, indicando justamente isto, a disposição de Deus, a rapidez de cumprir um tempo da graça que vai se realizando. Então, não mais promessas ideia de que Deus tarda, mas não falha. Então, é algo muito vivo, muito dinâmico. E Isabel, o autor continua dizendo, aconteceu, né, apenas, né, o verbo grego coloca isto, né, a palavra se fez, quando diz, né, Isabel ouviu a saudação, este envolvimento da amada Maria, a criança, né, a palavra grega é brefos, que indica ali no início, né, na fase mais delicada, inicial da existência, vai dizer que estremece, ou seja, manifesta uma alegria, e dentro, no útero, no cólea, no centro interior da própria Isabel. O autor vai dizendo, e ela então ficou cheia do Espírito, no sentido de que ela atingiu o grau máximo da força pura, santa de Deus. Muito bom no versículo 42, as três aplicações referem justamente a um dizer. Então exclamou,
alta e voz, né? E tudo isso como dizendo, né, uma alta proclamação, alta no sentido ainda, né, de elevada, e a voz no grego dá a ideia justamente de um grito de emoção. E o que ela proclama então, né? Bendita. Dizer isto, bendita, é mesmo que dizer louvada, em bênção, né? Tu entre as mulheres. Então Maria ali no início da gestação, Isabel a enxerga como a mais louvada entre as esposas realizadas. E ela diz, né, bendita é tu entre a mulher, depois ela diz, bendito é o fruto do teu ventre. Então ela que era estéril, agora ela também gera. Então, quando ela diz isso, né, louvado em bênção, aquele que é gerado como um fruto muito desejado no centro justamente também do seu ser. E o espanto dela, a expressão dela, de onde me vem esta honra, uma expressão de espanto que busca uma razão possível para entender onde poderia caber na vida dela esta honra, esta graça, esta maravilha. E ela diz, né, a expressão da indigência dela a mim, né, como se ela colocasse, né, muito indigente e merecida, a mãe, né, aquela que gera meu Senhor, Kyrios, né, no sentido de que aquele que domina tudo. Né? Então ela coloca a sua pequenez. E agora então, aquilo tudo que o autor estava dizendo, ela vai retomar. Então dizendo como que, né, o imediato da graça de Deus, não mais tempos de promessa. Então tempos justamente de graça, pois assim que a voz de tua saudação, para dizer isso, né, que materializou aquilo que foi dito, se torna, me envolveu, né, chegou aos meus ouvidos, né, ou seja, para dizer isso, não foi uma coisa que alguém me disse, né? Então a própria pessoa, como se dissesse, eu ouvi com os meus ouvidos, eu dou testemunho disso. Então o ser no útero dela, né, a criança, e ela diz, né, teve uma forte exultação, esta ligação do contentamento celeste, né? E ela diz, no meu seio, ou seja, no meu próprio interior. E aí ela usa uma expressão belíssima, né? Bem-aventurada és tu porque acreditastes. Dizer bem-aventurada é dizer que a pessoa carrega prosperidade, a pessoa é afortunada, e justamente a singularidade dela porque ela acreditou, ou seja, ela deu valor, e ao dar valor ela se faz valiosa. E aqui é um oposto, né, de bem-aventurada, ou seja, pessoa afortunada. Isabel usa justamente o parâmetro do seu próprio marido, que está mudo porque não acreditou, e ao invés de ser um afortunado, ele passa a carregar males. Pois se assim hão de cumprir as coisas da parte de Deus, ou seja, o anúncio se realiza, a promessa já está aí, né, como a carta aos Hebreus vai dizer, né, não querer sacrifícios, mas a própria presença de Deus, quando ele diz, né, o primeiro, com isso, né, a presença de Deus, né, com isso suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo, como se dissesse, né, não quero holocausto nem vítimas, mas agora ação de graças. Então o segundo seria justamente o da gratidão, né, então aquele mais de se propor. O texto termina dizendo, né, que então vai se cumprir os objetivos, né, se cumprir, ou seja, justamente concretizar os objetivos que vêm da parte de Deus, né, do Senhor, né, aquele que domina, conforme foram ditos, né? Então esse dito coloca assim, tudo como
que foi dito. Então, aquilo que foi comunicado, aquilo que foi anunciado, aquilo que foi prometido, tudo isso então se realiza. E depois Maria, logo abaixo, vai justamente dizer daquilo que se realiza. Portanto, a celebração agora nos conduz justamente para esse imediato, né, da graça de Deus que vamos celebrar na noite de 24, né, no dia de 25, como que, né, no 24 o Senhor que nasce para esse tempo, no dia 25 nós que nascemos para o tempo de Deus e o Verbo se fez carne, né? Então que possamos justamente, nas palavras de Isabel, né, bem-aventurado, né, ser afortunado aquele que crê. Então vivamos esse tempo com muita fé, vemos que Deus tem pressa de conceder a sua bênção e possamos celebrar o Natal justamente isso, né? Aceitar a graça de Deus e nos tornarmos também graça de Deus. Bom e santo Natal para todos.